Então, boa noite a todos os companheiros, companheiras. Nós estamos entrando no ar, hoje, dia 12 de agosto, 19 horas, com um diálogo de extrema importância estratégica para a nossa conjuntura, que é discutir a educação, a universidade brasileira. Acho que é um momento propício, mais do que propício, é necessário a gente fazer essa reflexão. A gente vai pedindo para os colegas que vão se conectando, os companheiros e companheiras, para ir curtindo a página da Livraria Marcelino Chiarello, do Yasser Fayad, e compartilhando, né? Compartilhando, para que a gente possa ter uma abrangência maior da nossa discussão de hoje, ressaltando que esse espaço aqui é um espaço democrático, um espaço de formação coletiva, um espaço construído pelo Grupo de Estudos de Geopolítica, que tem esse objetivo de se deparar com temas importantes, né, da América Latina em especial, e hoje a gente discute a questão da educação. Não é possível a gente pensar um país descolonizado, um país emancipado, né, uma nação que rompa com a dependência cultural, econômica, social, que não tem uma educação que posicione essa libertação. Então, hoje nós vamos receber com muito prazer aqui o professor Roberto Ler, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Programa de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem uma vasta pesquisa sobre políticas públicas na área da educação. Então, a gente conta com a presença do companheiro. Eu passo a palavra para o professor para fazer a sua saudação inicial, para a gente ir aquecendo aqui enquanto os colegas, os companheiros estão chegando, estão acessando a página, para a gente poder, enfim, aquecer aí as baterias. Muito boa noite a todas, a todos. Feliz de estarmos aqui juntos, eu aqui do Rio de Janeiro, né, vocês aí na região sul do país. Saudar imensamente o grupo de estudos em geopolítica que promove este encontro, esta atividade. É um tema de imensa importância pensarmos as relações geopolíticas. Estamos celebrando agora 100 anos do Florestan Fernandes, que sempre nos instou a pensar o Brasil não como uma realidade que se basta, né? Nós temos que pensar o Brasil no contexto do capitalismo mundial, por isso o tema da geopolítica é tão importante. Saudar de forma muito efusiva o Emerson. Também é ótimo estarmos juntos com o Yasser e também com o Ernesto, representando o nosso inspirador e necessário movimento Sem Terra, os trabalhadores sem terra. E saudar cada uma e cada um de vocês que está acompanhando essa atividade. Estou feliz de estarmos aqui juntos e ansioso para nós podermos prosear um pouco sobre este tema. Agradeço muito o convite também, já antecipadamente, registrar que estou feliz de ter sido convidado por vocês. Bom, nós que agradecemos, professor, pela exposição. A gente sabe que a agenda do professor é apertada, é difícil conseguir um espaço, mas o professor fez um esforço para estar conosco hoje. Então, a gente tem uma grande expectativa aqui das lideranças sociais, dos lutadores, lutadoras, né, pela educação pública de qualidade, popular, revolucionária, aqui no oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sudoeste do Paraná. Então, com esse espírito, eu passo aí a palavra para o nosso companheiro Yasser, também para fazer seus cumprimentos iniciais. Boa noite a todos os companheiros, boa noite a todas as companheiras que estão nos assistindo em casa. Vá trazendo a cadeira próxima aí do computador, vai se aproximando, vai se aconchegando, porque hoje o debate vai ser um debate muito importante. O professor Roberto Ler é uma das vozes mais importantes na defesa da universidade pública brasileira e numa noite como essa, uma noite especial para nós tê-lo aqui e fazer esse debate como um debate central, né? Um dos objetivos desse grupo é discutir o Brasil, pensar o Brasil. E pensar o Brasil sem pensar a educação
é um erro estratégico brutal. E nós não vamos cometer esse erro. E para isso a gente pediu ajuda e pedimos ajuda para um bom companheiro de luta, né, para essa noite. Então eu peço para você compartilhar o debate, convidar os amigos. Eu sei que agora a gente está em quarentena, não dá para fazer aquela reunião gostosa para assistir, mas dá para ligar para alguém e pedir para assistir junto e debater depois, e debater durante. Mande suas perguntas, diga de onde você está assistindo. Isso ajuda a live chegar mais longe, a ter mais divulgação e enriquece o nosso debate aqui. Eu espero um excelente debate hoje. É isso aí, né, Emerson, é contigo. Obrigado, Yasser. Então, com esse espírito, a gente passo para o nosso companheiro Ernesto. Boa noite, companheiro Emerson. Boa noite, companheiro Yasser. Boa noite, companheiro professor Roberto, que quando tive o prazer de estudar na turma de serviço social no Rio de Janeiro, e aí no final foi reitor da universidade, e tivemos em vários momentos nas ruas, nas lutas, em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores. É muito orgulho, com muito prazer, estar dialogando contigo, debatendo nessa quarta-feira, dia 12 de agosto, esse tema tão importante que é o debate sobre a universidade, a educação pública brasileira. Então, aquele boa noite bem chinchado para todos os companheiros e companheiras que seguem nós todas as quarta-feiras, né? Todas as quarta-feiras estão seguindo nós, fazendo vários debates sobre várias temáticas importantes de interesse da classe trabalhadora. Então, hoje vai ser mais um grande debate. Também é um debate de formação, de comunicação e também de um instrumento pedagógico de animação para a classe trabalhadora se somar nesse processo da luta de classe que nós nos encontramos nesse momento de pandemia também. E falar para os companheiros e companheiras que podem ir comentando já ali na página, na Combi Livros, curtindo, convidando os companheiros e companheiras para participar, que hoje nós vamos fazer sorteio de 2 livros no final. Então nós vamos fazer o sorteio do livro do companheiro professor Roberto, que está aqui, Autoritarismo contra a Universidade, o desafio de popularizar a defesa da educação pública, organizada pela editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo, uma grande obra, importante, inclusive, que nós lemos para a gente debater, e também o livro do companheiro Yasser, Socialismo ou Mais Barbárie, repensar os caminhos da Revolução Brasileira. Então vamos ser o sorteio dessas 2 grandes obras aí no final dessa atividade. É contigo, professor Emerson. Obrigado, Ernesto. Então a gente vai pedindo para as pessoas ir compartilhando e principalmente deixar o comentário, perguntas, questões, para a gente poder dinamizar o diálogo com o professor. Professor Roberto, a palavra é sua, né? Como é que a gente pode refletir sobre esse autoritarismo sobre a universidade brasileira? Emerson, essa reflexão que vocês estão propondo, né, para esta noite, conforme todos aqui que me antecederam já sinalizaram, é uma reflexão que está, a meu ver, no núcleo de qualquer perspectiva estratégica de mudança democrática, social, em defesa da igualdade social em nosso país. A educação, ela sempre é um tema que fica no núcleo dos conflitos sociais, e não casualmente, é o primeiro grande movimento social que se insurge contra a política do governo Bolsonaro foi o movimento da educação e dos trabalhadores do campo. E das trabalhadoras do campo, né? A Marcha da Margarida, que foi extraordinária, né? Isso não é casual, porque justamente a educação, já há bastante tempo, mas com o governo Bolsonaro, mas podemos utilizar como marcador temporal importante o golpe de 2016, que fica evidente que a educação está no teatro de operações do que a extrema-direita denomina e atua como guerra cultural. Então, no contexto de uma guerra cultural, o campo de batalha, o teatro de operações, como se utiliza, né, na linguagem, nas metáforas militares,
são as instituições educacionais. Nós já tínhamos percebido isso no contexto de desestabilização, né, do governo eleito, do governo Dilma, com movimentos como Escola Sem Partido, né, e iniciativas semelhantes, mas, sobretudo, nós constatamos isso nos assustadores e perigosos dias que antecederam o segundo turno, em que a extrema-direita no Brasil assumiu a sua face e o seu pertencimento a proposições e a práticas que claramente têm a sua origem no fascismo, né, em que diversos juízes concederam ações judiciais para que a polícia fizesse investidas contra as universidades. Foram dezenas de universidades simultaneamente alvo dessas ações, que foram, entre aspas, descentralizadas, mas nós sabemos que é impossível tal coincidência de todos os juízes terem dado autorização e ordem para que a polícia investisse contra as universidades nos dias que antecederam o segundo turno. Isso aconteceu basicamente durante 2 dias, com polícias entrando em campo, apreendendo faixas, cartazes, livros, computadores de trabalhadores, de professores, de estudantes, criando um ambiente de terror, e isto parcialmente foi bloqueado naquele momento com uma importante manifestação do Supremo Tribunal Federal, que justamente entendeu que essas ações tinham o propósito explícito de afrontar a autonomia universitária. Então, tudo isso vai nos mostrando que o campo da educação, a área da educação, mas não só da educação, de tudo aquilo que está vinculado ao desenvolvimento da imaginação humana, está sob forte e brutal ataque. Né? Pensemos o que está acontecendo com a área da cultura. Vocês devem lembrar um secretário de cultura, né, que é o equivalente, o posto equivalente ao que eram os antigos ministérios da educação, da cultura, perdão, fazendo uma ode a um dos principais articuladores e organizadores do nazismo, que foi Goebbels. Né? E também temos visto sistematicamente ações contra instituições científicas, né? Vimos o que o governo Bolsonaro fez com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando o Ricardo Galvão, que era então o presidente, um cientista muito respeitável, enfim, uma pessoa com uma trajetória muito séria, de muita dedicação, muita ética, o Ricardo foi destituído porque o INPE constatou empiricamente que as queimadas e o desmatamento na região amazônica estavam crescendo. Então, certamente, quando pensamos hoje o tema da educação no contexto, digamos, geopolítico, dos conflitos mais amplos na sociedade, nós podemos caracterizar esse processo como um processo de guerra cultural, conforme a extrema-direita. Eu acho que é importante que nós examinemos essas proposições, porque ela tem um mérito de nos mostrar que isso não é um ataque localizado à universidade, ou às escolas públicas, ou aos museus, aos teatros, às instituições de ciência e tecnologia, e às iniciativas culturais que são auto-organizadas pelos trabalhadores do campo, pelos trabalhadores da cidade, enfim. É importante que nós não percamos de vista que existe uma ação articulada, muito coesa internamente, que culmina agora com a famigerada lista dos professores antifascistas, também policiais e setores de segurança que não compactuam com uma perspectiva fascista, em que, estranhamente, o governo coloca como principal adversário hoje, na lógica do governo não seria adversário, seria inimigo, aquelas que se afirmam como antifascistas, né? Isso que sempre foi um motivo de orgulho, inclusive no pensamento liberal. Pensemos, né, na experiência
das gerações anteriores nos Estados Unidos, as famílias tinham muito orgulho de falar, meu avô lutou na Segunda Guerra contra o fascismo na Europa. No Brasil, né, nós temos as tropas que foram para a Itália, e quanto orgulho sempre nos trouxe saber que companheiros e irmãos brasileiros estiveram na luta contra o fascismo. Então, ser antifascista era um motivo de enorme orgulho, enfim, de reconhecimento social, e agora estão sendo criminalizados e colocados numa lista de inimigos políticos e, em vários momentos, associados, inclusive, ao terrorismo. Então, isso dá uma dimensão, enfim, do que nós estamos vivendo no país. E ainda como uma introdução muito preliminar à nossa reflexão, destacar o que está acontecendo com as universidades públicas. Das reitorias nomeadas após a posse de Bolsonaro, 40% dos novos dirigentes não foram os escolhidos por suas comunidades. Se nós estamos trabalhando com uma escala de 40% de dirigentes que não foram escolhidos por suas comunidades, novamente aqui está evidente que existe uma ação também estruturada, organizada, deliberada de ingerência aberta sobre as universidades, seja na forma de nomeação de reitores, seja na forma de imposição de uma maneira de produzir conhecimento, de direcionar as atividades da universidade, como é o caso do Futurice, que também tenta refuncionalizar a universidade, transformando a universidade numa organização que presta serviços para um capitalismo dependente, né, como destacou já o Emerson. Nós aqui não estamos nem falando de interação das universidades com cadeias produtivas sofisticadas, circuitos produtivos sofisticados. Né? Nós sabemos que, excetuando o caso da Petrobras, da Embraer, que hoje já não é mais uma empresa de controle inteiramente nacional, inclusive o governo Bolsonaro tentou vender a Embraer à Boeing, né? Só não conseguiu porque o governo Bolsonaro hoje já não goza de confiança por parte de várias frações burguesas que convenientemente apoiam o Bolsonaro no Brasil para fazer as contrarreformas, mas ao mesmo tempo na alta burguesia, tanto aqui está localizada nos Estados Unidos como na Europa, existe uma enorme desconfiança em relação a investimentos mais duradouros no Brasil. As grandes fortunas do mundo olham o Brasil como uma oportunidade de negócios de curto prazo, na lógica meio do saqueio, né? E da busca de lucros abusivos, né? Enfim, a curtíssimo prazo. Então, frente a este quadro, nós estamos discutindo o tema da educação, considerando ainda que o tema da educação sempre foi muito caro, um tema muito precioso, um tema muito estratégico para o pensamento crítico, para as lutas sociais, para a luta dos movimentos sociais, para as lutas de classes de uma forma geral. Em todos os movimentos libertários, democráticos, socialistas, nós temos iniciativas educacionais muito vivazes, muito pulsantes, porque justamente um movimento socialista, um movimento democrático, no sentido profundo da palavra, um movimento igualitário, não pode admitir que a sociedade seja dividida entre os que pensam e os que executam, entre os que mandam e os que obedecem. Se nós queremos superar essas desigualdades estruturais, e a experiência da Revolução Russa nos mostra a importância disso, nós temos que enfrentar o tema da autoformação da classe, né? O tema da formação na perspectiva do desenvolvimento de uma imaginação criadora, de uma imaginação inventiva, para que todos possam, como dizem os zapatistas, mandar obedecendo e possam ser intelectuais, né, no sentido gramsciano, de que são organizadores, são persuasores, mas, sobretudo, são organizadores
de uma nova sociedade, né, que queremos sem racismo, que queremos sem sexismo, sem xenofobia, sem patriarcalismo, enfim, sem todas essas estruturas arcaicas e, ao mesmo tempo, seja também uma sociedade capaz de desenvolver o conhecimento e a imaginação em domínios que muitas vezes a esquerda é resistente a pensar, e aqui eu faço uma saudação ao MST pelo compromisso em fazer essa reflexão. Nós precisamos discutir tecnologia. Nós precisamos discutir o mundo do trabalho. Porque se nós queremos uma sociedade que possa assegurar essa condição de que todos que têm um rosto humano são intelectuais e organizadores da cultura, nós não podemos manter uma base econômica que tem como pressuposto a existência de trabalhadores que executam e trabalhadores que concebem e que estão, por sua vez, separados daqueles que controlam os meios de produção e se apropriam da mais-valia produzida, enfim, nos circuitos produtivos. Então, o tema da produção, da tecnologia, a meu ver, a pandemia está nos interpelando de maneira muito acentuada quanto a isso, e nós devemos quebrar resistências, muitas vezes, até mesmo nas nossas universidades, nos movimentos de esquerda, que resistem muito a falar, não, precisamos discutir setor econômico, a interação produtiva, nós precisamos discutir economia, setores produtivos, porque é evidente, por exemplo, que o Brasil precisa ter um complexo industrial de saúde. Mesmo a situação, né, que nós vivemos no início da pandemia. Ficou evidente que a mágica do capital, do just in time, que você aperta um botãozinho no computador e daqui a 10 dias as mercadorias chegam à sua mão, isto não é verdade em contextos de conflitos. Daí o tema geopolítico novamente. Ficou evidente que o just in time não estava funcionando. As mercadorias não estavam chegando. E o Brasil, que é um país que tem uma tradição industrial, uma tradição de desenvolvimento tecnológico, como é o caso da Petrobras, né, com petróleo, águas profundas, que é uma tecnologia extraordinária, eu pude acompanhar isso mais de perto no FRJ, na COP. Enfim, é um trabalho incrível que vem sendo feito pela ciência, pela tecnologia do país. Enfim, se viu diante de uma situação que nós não tínhamos álcool gel, máscaras, aparelhos de respiração, testes diagnósticos que tinham que ser importados aí da China, no momento em que nós percebemos, evidentemente, que isso colocou e coloca ainda hoje a segurança da saúde, a saúde pública brasileira em enorme risco por falta de insumos básicos. Então, um país, para assegurar sua soberania, e isso, a meu ver, não pode estar circunscrito a um único país, nós devemos pensar sempre numa perspectiva de cooperação na América Latina, com a África, com a Ásia, sobretudo os países, né, que vivem em condições assimétricas de exploração na economia mundial. Nós devemos fortalecer esses laços de solidariedade, de horizontes civilizatórios, emancipatórios, assegurando produção de fármacos, de vacinas, enfim, de maneira compartilhada com os outros países. Então, o tema da educação sempre é um tema muito estratégico quando estamos pensando horizontes de futuro. Uma esquerda que seja socialista e que seja efetivamente democrática, no sentido de não aceitar que uma burocracia de Estado, uma burocracia mesmo do aparato partidário, comande o país, a economia, a educação, a agricultura, a revelia dos trabalhadores, né, comandando os trabalhadores. Nós queremos superar esse tipo de experiência histórica, nós temos que colocar na agenda estratégica da classe a questão da formação. Por isso, novamente, o tema é tão relevante para todos nós. Na minha exposição, eu vou tentar destacar alguns pontos que, a meu ver, nos ajudam a pensar de uma forma mais organizada dilemas que nós temos no presente. Parcialmente, eu desenvolvi isso no livro que foi aqui divulgado, né, que é uma bela iniciativa
da expressão popular com a Fundação Rosa Luxemburgo, da Alemanha, em que nessa coleção chamada Emergências, né, e porque vivemos, como nos ensina Walter Benjamin, um momento de emergência, nós vivemos um contexto em que a tarefa da ciência, a tarefa dos movimentos sociais é justamente mostrar que isto que hoje aparece como um estado de exceção, expresso nas mortes, na dor, no desemprego, no desalento de tantas pessoas, na realidade não é um momento decorrente da pandemia apenas. É algo que está subjacente, que está nas entranhas da nossa sociedade, e como lembrou Walter Benjamin no momento áspero, né, do fascismo, em 1940, num texto muito importante que ele escreveu sobre a história, né, são teses sobre a história, Benjamin justamente chama atenção para o fato de que o estado de exceção para os trabalhadores, para os que estavam sendo vitimados pelo fascismo, é a vida cotidiana. E a pandemia seguramente destampa algo que estava oculto aos olhos dos grandes meios de comunicação, do pensamento econômico dominante. Lembrem que o pensamento econômico dominante, há pelo menos 30 anos, ou 40 anos, podemos dizer, não estuda o porquê existem pobres e o que provoca a desigualdade social. O pensamento econômico estuda como mensurar a pobreza, como classificar os diversos tipos de pobre, para que nessa estratificação dos diversos tipos de pobre possam fazer ações de alívio à pobreza, de atenuação da pobreza, mas sem enfrentar os determinantes, né, da pobreza em nosso país e dos determinantes do chamado subdesenvolvimento, tema que, com todos os limites, foi trabalhado nos anos 50, né, já ia fazendo mais de meio século, em que, já nos anos 50, nós tínhamos aqui na América Latina uma tradição muito importante, né, tanto no âmbito da CEPAL, mas também nas universidades, nos diversos institutos públicos, enfim, que justamente estavam tentando entender a natureza do subdesenvolvimento, o porquê alguns países se mantêm como países subdesenvolvidos, enquanto que outros lograram condições de melhores condições de vida para suas populações. Aqui no Brasil, esta reflexão, a meu ver, tem um enfoque muito pujante, muito vigoroso cientificamente nas obras do Florestan Fernandes, e também em toda uma tradição, né, da teoria marxista da dependência, né, com Marina, Vânia Bambir e outros que também pensam esses temas, justamente mirando, enfim, por que vivemos dessa forma, né? Então, a meu ver, é uma perspectiva que nos ajuda muito se a universidade retomar a reflexão sobre esses grandes problemas, esses grandes temas, isso seguramente vai nos ajudar muito no pensamento estratégico. Mas retomando agora a questão assim, dos eixos que, a meu ver, podem nos ajudar a pensar a situação hoje da educação no país. Que de certa forma, eu estava falando aqui do livro, né, da expressão da Rosa. Um primeiro item que eu creio que todos nós temos que nos dedicar a pensar, estudar, discutir, resistir, organizar lutas, é tentar entender o enigma do desmonte. Por que hoje a extrema-direita, mas não só a extrema-direita neofascista, mas também a extrema-direita ultra-neoliberal estão estruturando uma ação objetiva, deliberada, muito abrangente, eu diria, para desconstituir o aparato de ciência, tecnologia, educação, arte e cultura no Brasil.
Esse é o primeiro grande ponto que, a meu ver, nós temos que fazer essa reflexão. Vejam que aqui seria um erro metodológico nosso restringir a ofensiva a uma batalha, a uma guerra cultural, como eles chamam, como se a ideologia fosse algo que está no mundo das ideias, no mundo do imaginário social. Como nos ensinou Marx, e também uns trabalhos muito importantes que desenvolveu o pensamento do Marx sobre o tema, Antônio Gramsci, a ideologia, ela tem uma estrutura material. Ela tem uma materialidade. Ela não é algo que está no terreno das ideias, em que se discute argumentos. A ideologia ela tem uma violência própria. E no caso brasileiro, dados os limites de tempo que nós vamos ter, enfim, eu utilizaria como marco temporal importante 2016, porque justamente aqui nós vamos ter a principal ferramenta para materializar uma ideologia, que foi a Emenda Constitucional 95. A Emenda 95 ela é muito importante porque, afinal de contas, ela estrutura um arcabouço poderoso que engendra uma reforma não consentida do Estado brasileiro. A Emenda 95 está fazendo uma reforma do Estado que nenhuma outra reforma, nem o plano diretor de reforma do Estado do Bresser, que é um horror, mas nem o plano diretor da reforma do Estado chega perto do que a Emenda 95 traz para a realidade brasileira. Porque, vejam, a Emenda 95 ela é coetânea da reforma trabalhista, e o desdobramento da Emenda 95, que apareceu como uma força da natureza, era justamente a reforma da Previdência. E veja que reformar o mundo do trabalho, a reforma trabalhista, e reformar a Previdência, aqui você está dizendo como vai reconfigurar todo o mundo do trabalho. Todo o mundo do trabalho. Toda a classe trabalhadora está sob ataque aqui, o conjunto da classe. E a Emenda 95, veja, criou uma narrativa de que ou fazemos a reforma da Previdência ou o Estado quebra. Daqui a pouco o Estado não vai ter condição de pagar a aposentadoria dos já aposentados, enfim. É a Emenda 95 que está por detrás dos cortes nas universidades, agora um corte novo de 18%, que inviabiliza as universidades de maneira ainda mais profunda, mas também trava os recursos da reforma agrária, trava os recursos do CNPq e da CAPES, que hoje já estão na ordem de 25% a 30% do que nós tínhamos há 5 anos atrás. Enfim, também com corte, mas vejo que aqui é uma queda brutal, enfim. Então, nós temos que examinar com muito cuidado os nexos do desmonte das universidades, da ciência e tecnologia, da arte, da cultura, num âmbito maior que é a contra-reforma do Estado brasileiro e um novo lugar do mundo do trabalho nas projeções de futuro. Que vejam, se o futuro do trabalho da juventude é o trabalho uberizado, e eu não tenho dúvidas, porque todos os elementos corroboram isso, a ideia do governo hoje, do bloco de poder, não do governo, do bloco de poder no Brasil, usando o conceito do Polantas, é evidentemente um objetivo de desregulamentar e flexibilizar o conjunto da classe trabalhadora. E vejo que isso aqui dar-se-ia por duas vertentes. O futuro se fala em quê? No empreendedorismo. Na realidade, se está falando no autoempreendedorismo, de modo que cada trabalhador seja responsável por si mesmo e venda a sua força de trabalho como pessoa jurídica, sem relações de trabalho formais, sem direito a férias, 13º, licença maternidade, enfim. E no caso da classe trabalhadora mais expropriada e explorada, a lógica é a uberização. E veja que a uberização ela pode chegar
não só ao trabalho simples, mas ela pode chegar ao trabalho complexo. Já é comum a tentativa de prefeituras de instituir um aplicativo para professores cobrirem falta de outros professores. Os professores receberiam como o motorista Uber ou entregador de mercadorias, né, que trabalha por aplicativos. Nós já temos também isto com médicos que são especialistas em várias áreas, são gastros, são pessoas que têm domínio científico, tecnológico, determinados domínios que passam a receber por tarefa. Então, isso é uma questão generalizada. Por que esse tema é importante para a nossa reflexão sobre educação? Porque, veja, se este é o horizonte da formação humana no Brasil, falar em universidade com pesquisa, produção de conhecimento original, torna-se uma ideia fora do lugar. Torna-se uma ideia fora da agenda. Por que gastar recursos com isso? Se nós não vamos ter uma agricultura que está referenciada em conhecimentos científicos ecológicos para assegurar soberania alimentar, se nós vamos importar transgênicos e junto com os transgênicos, os insumos que permitem os transgênicos terem o desenvolvimento, para que desenvolver sofisticadas e custosas universidades, centros de pesquisa, enfim, públicos? E, sobretudo, por que dialogar com os trabalhadores do campo no sentido de construir conhecimentos comuns, ter troca de conhecimentos com os trabalhadores, pensando exatamente em acervos de conhecimento humano que foram preservados pelos trabalhadores do campo. Né? Nada é mais emocionante do que nós vermos no México, por exemplo, um painel feito com grãos de milho, são murais feitos com grãos de milho, que você encontra, sei lá, 50, 60 variedades de milho, com cores diferentes, que foram mantidos pela tradição indígena. Enfim, são saberes que foram construídos e aquilo só existe porque existe pessoas no campo que mantêm aquelas sementes, né? que prezam por aquelas sementes, para aqueles cultivares, para aquela diversidade. Se fosse tudo Monsanto, não existiria isso. Né? Então, pensar o mundo do trabalho, eu insisto muito nisso sempre, com meus estudantes, nas nossas reflexões, nos movimentos, não dá para pensar a educação sem projetar para onde está indo o mundo do trabalho e a classe trabalhadora. Um outro ponto que eu acho que nós devemos nos dedicar a pensar de uma maneira organizada, sistemática, enfim, eu já fiz menção, decorre do fato de que essas mudanças que estão em curso na educação, né, eu dei exemplo do Futurice, de ingerência na nomeação de reitores, de estrangulamento financeiro, de ofensiva simbólica contra as universidades, né, quando nós temos polícias entrando em diversos campos universitários para prender livros, etc. A lista dos professores antifascistas, que, aliás, parece que o filho do presidente entregou ao Serviço de Informações dos Estados Unidos, né? Enfim, todo esse arcabouço muito assustador que nós vivemos tem que ser examinado também à luz de como os setores dominantes estão interagindo com essa situação. E se nós examinarmos hoje como os setores dominantes operam no campo da educação, nós vamos ver que existe um fortíssimo engajamento das organizações empresariais no rumo da educação em todos os níveis. Na educação básica, faça um exercício, agora nessa polêmica, que ensino remoto, volta ou não volta, abre a escola, não abre a escola, o que fazer. Repare que só tem uma voz autorizada dos meios de comunicação, que é uma coalizão burguesa, que é o Todos pela Educação. Só o Todos pela Educação é escutado. Nós temos trabalho de altíssimo nível nas universidades, nas escolas, movimentos sociais,
Enfim, o setor de educação da MST poderia estar falando, as universidades públicas poderiam estar falando, sindicatos de trabalhadores que têm feito estudos importantes, enfim, poderiam estar debatendo, dialogando com o tema, mas a única voz que circula nos grandes meios de comunicação do Brasil é a voz do Todos pela Educação. É a única voz. Então, isto comprova que os aparelhos privados de hegemonia do Estado Maior, do capital, operam no campo educativo. E opera para definir o que é a educação pública, o que é uma escola, o que é o trabalho docente, o que é aprendizado. Observe que há um apagamento permanente do lugar intelectual dos professores, mas, ao mesmo tempo, os setores dominantes, e particularmente as suas frações financeiras, né, que são as mais robustas, né, enfim, eu trato isso no livro também, não lembro se agora no capítulo 3 ou 4, operam uma inédita, única mercantilização da educação, de modo que, no Brasil, hoje, nós temos uma fortíssima concentração das matrículas da educação superior nas organizações privadas mercantis sob controle financeiro. Isso é único, é importante destacar isso. Nem no Chile do Pinochet, quer dizer, Pinochet não, no Chile que teve o governo Pinochet, vou me corrigir aqui, nós temos esse grau de mercantilização. Nem nos países do sul da Ásia, né, onde temos uma mercantilização forte, tem o mesmo tipo de mercantilização. Esse setor foi turbinado por verbas públicas, por isenções tributárias, por indução direta, né, por meio dos fiéis. Com a crise dos fiéis em 2015, ele muda de estratégia para manter a lucratividade. Veja que são grupos financeiros que operam na Bolsa, isso é raríssimo acontecer no mundo, operam na Bolsa, e paulatinamente esses setores buscam novos nichos de mercado, sobretudo o tema da educação à distância, que hoje está interpelando a educação pública. Nós estamos diante dessa situação, por causa da pandemia. Em 2019, 40% dos novos estudantes no Brasil ingressaram em algum curso à distância. Desses que ingressaram no curso à distância, perto de 80% ingressou numa organização sob controle financeiro, de fundos de investimento, em que o investimento, na realidade, do grupo financeiro não é exatamente na educação, é no fundo. Um investidor estadunidense, um fundo de pensão nos Estados Unidos, quando investe num fundo no Brasil, não está muito preocupado se esse fundo vai ampliar os seus aportes financeiros vendendo salsichas, cervejas ou educação. Ele está olhando com o seu aplicativo de telemóvel, no seu celular, ele olha todos os dias para ver como é que estão as ações. Subiram ou não subiram? Se está subindo pouco, eles rosnam com um conselho de direção e dizem, olha só, não está bom. As ações não estão suficientemente lucrativas. E aí as empresas são obrigadas a todos os dias demonstrar que podem tirar mais-valia do trabalhador. Todos os dias. E chegamos à situação também única em que uma corporação estadunidense, a Laureate, hoje já opera com robôs para dar aula e corrigir trabalho dos estudantes. Qual é o tema de fundo aqui da ação do capital? Que por isso é tão importante nós analisarmos. Primeiro, eles estão formando a juventude com descritores de competência que afastam completamente a juventude de qualquer perspectiva de um pensamento autônomo. Aquilo que está na raiz do iluminismo, na expressão do Kant, que é o uso autônomo e crítico da razão. Um jovem que é formado com descritores de competência não recebeu o conhecimento científico.
E a inteligência artificial trabalha com descritores, com algoritmos. E por isso, esta brutal intensificação tecnológica deve ser entendida como parte do movimento que Marx caracterizou de subordinação real do trabalho ao capital, no qual o trabalhador é inteiramente despossuído do conhecimento dos meios de trabalho. Isso já aconteceu primeiro na agricultura, depois nas indústrias e agora está na área de serviços, na área de educação. E desde 95, já vinha um analista da CEPAL, neoliberal, dizia que para fazer a reforma educativa tinha que fazer igual na fábrica, ou seja, retirar o conhecimento dos professores. Na fábrica, o conhecimento passa a ficar sob controle das máquinas, dos artefatos, né? Do capital fixo, como se chama tecnicamente. A mesma coisa deveria acontecer na educação, e isso está em curso no Brasil. Tá? Então aqui eu acho que o tema da mercantilização não pode deixar de ser visto tanto do ponto de vista do trabalho dos professores, que os estudantes estão recebendo de conhecimento, mas o que significa para a classe trabalhadora e para o domínio de classe por parte de setores dominantes. Finalmente, eu vou destacar alguns pontos que, a meu ver, estão, digamos, sob a nossa responsabilidade, né? Que é a necessidade de termos espaços estratégicos, coalizões, que possibilitem a produção de um conhecimento original. Eu concordo muito com uma frase que já virou um pouco chavão, mas, enfim, é uma bela reflexão, então não vamos estragar porque ela ficou muito popularizada. É bom que ela tenha sido popularizada, ao contrário, que é a famosa formulação do José Carlos Mariátegui, que diz que o marxismo na América Latina tem que ter um drama histórico original. Não pode ser nem decalque, nem cópia, mas um drama histórico original. O decalque é aquele movimento em que você tem um conhecimento, uma teoria, e cola ela em uma determinada realidade. Pensar o Brasil, vamos pensar dessa forma. Ou cópia, que é um grotesco, né? Que você tentar falar que o processo histórico do capitalismo no Brasil tem que repetir as mesmas etapas, a mesma via que aconteceu nas revoluções burguesas clássicas. Florestan, no seu trabalho sobre o capitalismo independente, né, de 68, né, Sociedade de Classe e Subdesenvolvimento, e posteriormente na Revolução Burguesa no Brasil, demonstra de maneira magistral, enfim, que isso não tem nenhuma fundamentação, enfim, histórica, factual, né? Nós temos uma Revolução Burguesa sui generis, o capitalismo no Brasil, as formas arcaicas que nós temos de exploração do trabalho, de meeiros, parceiros, enfim, todas as formas mais brutais que nós temos hoje, como a uberização, não são resquícios de atraso. É o capitalismo moderno. O capitalismo no Brasil é isto, não é, digamos, uma herança que nós não conseguimos quebrar as cadeias históricas, que arrastamos como uma corrente até os dias de hoje. Não, isso é o capitalismo do século XXI. Tá? Então, nós temos que pensar o que seria hoje a nossa pedagogia crítica. Né? Eu vou concluir porque eu já falei muito. O que hoje seria um pensamento original? É evidente que, para nós trabalharmos uma perspectiva de conhecimento novo, original, né, como diz o Mariátegui, nem decalque, nem cópia, é preciso que nós tenhamos uma leitura colada no mundo real, que tente aprender o movimento do mundo real sobre o que é o capitalismo no Brasil. Se nós queremos entender o capitalismo, nós temos que tentar entender o que é o bloco no poder. E aqui é uma polêmica que nós temos que fazer muito tranquila entre todos os campos da esquerda, a ideia de que nós temos que estar ancorados em frações burguesas modernizantes no Brasil, né, que são propensas à modernização, que seriam desenvolvimentistas, que seriam críticas ao setor financeiro, isso não tem, a meu ver, nenhuma fundamentação no mundo real. Não existe essa burguesia com autonomia. Não existe uma burguesia
capaz de defender um projeto autopropelido de nação. Isso não existe no Brasil. E tampouco nós podemos dividir o capitalismo entre o bom capitalista produtivo e o mau capitalista especulativo. As coisas estão imbricadas e são indissociáveis. Segundo ponto importante da nossa análise para um pensamento social crítico, um pensamento original no Brasil, é pensar a originalidade da classe. E aqui nós temos que seguir uma tradição que está no Florestan, que está no Aníbal Quirrano, de fazermos uma crítica muito forte a uma lógica eurocêntrica. Que vejam, já nos anos 90, algo surpreendente aconteceu para o pensamento evolutivo, mesmo na esquerda, evolucionista na esquerda. Quem liderou as lutas contra os tratados de livre comércio? ALCA. Na América Latina, não foi o setor do chamado operariado de ponta. Foram camponeses. Marcha de campesinas, povos indígenas, na América Central, de maneira muito áspera, levantes populares, enfim. Alguém imagina que os trabalhadores, a juventude uberizados, entregadores, hoje de aplicativo, não são classe trabalhadora? Que eles são parceiros, são microempreendedores, são o quê? Os trabalhadores que estão na cadeia de serviços, que são trabalhadores dos mais expropriados e precários, né, que têm trabalhos informais, os camelôs, a classe trabalhadora é isso tudo. E a classe trabalhadora vive condições de racismo estrutural, de sexismos, em que também a construção da subjetividade é permanentemente golpeada pelo aparato repressivo, seja nas músicas, nas expressões culturais, na opção sexual, na forma como a pessoa percebe o amor, enfim, em qualquer domínio, nós temos ofensivas que estão presentes permanentemente na nossa vida cotidiana. Essa semana eu acompanhei um debate do John Green, que é um brasilianista, né, digamos assim, e ele destacava um ponto que eu acho que uma síntese boa que ele fez. Nós temos que buscar o universal, para que essas identidades possam se expressar. O que nós temos em comum é uma tarefa da esquerda construir. E isso, o campo da educação, da formação política, é decisivo. Vejam que essa coalizão que eu fiz referência, o Todos pela Educação, eles têm 10 pontos para definir como atuar na educação básica. Vamos juntar todas as organizações da esquerda, as 3 grandes coalizões da educação. O Encontro Nacional para a Educação para a Reforma Agrária, o ENERA, o Fórum Nacional e Popular de Educação, o Encontro Nacional de Educação, enfim, vamos juntar esses 3 coletivos e vamos ver se nós temos 10 pontos hoje. Se nós formos discutir o que é a agenda de educação, nós vamos ter que escrever um livro. Nós temos que ter objetividade na organização da luta política. Porque, veja, a formulação da educação burguesa, ela tem uma força que não é fantasiosa, ela é real. Qual é a força da educação burguesa? É quando a mãe trabalhadora corretamente diz para o seu filho: estude, porque senão você não vai ser ninguém na vida. É claro que nós temos um outro sentido para isso, mas contém uma verdade essa fala da mãe. Porque nós que somos trabalhadores não temos bens, nós não vamos deixar herança para os nossos filhos. O que nós podemos deixar para os nossos filhos? Ele ter força de trabalho, para que ele venda essa força de trabalho as melhores condições possíveis. E é evidente que a formação humana é parte disso. Eu entendo, e concluo com isto, que nós temos que ter uma agenda da educação que mostre que a pedagogia socialista é muito superior a isso.
e temos respostas melhores sobre o mundo do trabalho. Porque hoje, adestrar uma criança com método de alfabetização, em que ela aprende a decodificar as letras, mas não entende os conceitos, não vai colocar essa criança como um jovem com capacidade de construir e interagir com o mundo do trabalho de maneira criativa. Um curso na reforma do ensino médio que forme um estudante de uma maneira instrumental, quando essa menina se formar, concluir o seu curso, aquela técnica que ele aprendeu, aquele artefato, já é outro. Não funciona dessa forma. Então, a pedagogia socialista, nós temos que demonstrar, mas não apenas de uma maneira, digamos, puramente descritiva, mas nós temos que demonstrar de uma maneira como chama a atenção Paulo Freire, de forma que isso crie e forge uma vontade, um senso comum elevado. Aquilo que ele chamou de sair de um pensamento intransitivo para uma transitividade crítica, para uma elevação da consciência, ou, como diria Gramsci, capaz de motivar uma vontade nacional popular que inspire lutas no futuro. E eu creio que este contexto que estamos vivendo, o contexto da pandemia, etc., é também uma oportunidade, porque a realidade está nos exigindo isso. Né? Então, eu creio que aí a gente já pode proteger, que eu falei muito já. Tá, professor, obrigado pela fala inicial. Na verdade, nos trouxe vários elementos, não tenho dúvida. Eu tinha aqui preparado com as questões, o professor já tocou, já abordou, mas me suscitou várias outras, né? Me provocou em várias outras questões. Né? Nesse sentido, eu queria lhe fazer um comentário, uma questão para a gente poder dialogar, né? O professor explicou de forma bem precisa, né, essa relação da lógica neoliberal, do neoliberalismo, desse campo neoliberal com a extrema-direita. Deu o panorama, né, para nós bem explicativo do que está por trás disso, o que representa. Aí a gente consegue entender a questão do futuro, consegue entender o desmonte da educação que está aí, consegue entender essa perspectiva de desenvolvimento, que na verdade não é desenvolvimento, mas é intensificar a dependência do Brasil dentro de uma lógica de capitalismo, né? E aí eu queria discutir daí a esquerda, né? E aí a esquerda, uma perspectiva crítica, não para desconstruir, né, mas para a gente poder pensar alguns limites que nós tivemos, né, nós enquanto intelectuais, lideranças de esquerda, enfim, militantes de esquerda. Professor, nós vivemos aí, antes do golpe, um período de um governo de esquerda, né, com avanços, enfim, vários avanços nas políticas sociais, na educação se teve uma expansão significativa. Eu sou professor de uma instituição que foi criada nesse contexto e muito a partir da luta popular, de um histórico de 20 anos de luta anterior aqui na região. Nós estamos aqui na região oeste de Santa Catarina. A universidade que eu estou falando é a Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela está nos 3 estados do sul. Então nós pegamos toda a região da fronteira oeste, da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e tu tinha uma demanda histórica para construção de uma universidade que pudesse dialogar com a população trabalhadora, com a classe trabalhadora do campo e da cidade. Naquela ideia de que tu tem um sistema superior no litoral, praticamente, as pessoas não têm acesso, e o trabalhador não tinha produção de conhecimento sistematizado, não tinha uma relação com a extensão popular. Então a universidade foi construída dentro desse contexto do período do governo Lula e Dilma. Então é uma conquista, eu considero os companheiros, né, da luta do MST, do MAB, de vários movimentos urbanos, movimento sindical da região. Eu queria lhe fazer uma seguinte questão, né? Ao mesmo tempo que a gente teve esses avanços, ou seja, mudou o perfil do nosso estudante universitário,
a universidade se interiorizou, se desenvolveu pós-graduação no interior, eu percebo um limite. Eu sou professor da área de História, sou professor da pós-graduação, e a gente percebe que, ao passo que isso avançou, também avançou o ovo da serpente, como a gente pode dizer, né? Que outros elementos também que são liberais, né, ou que são algumas formações que não fortalecem uma perspectiva de classe trabalhadora também cresceram. O que estou querendo dizer isso? O senhor coloca aqui na sua fala, e eu concordo, né, que é necessário pensar a educação projetando o futuro e aí pensando um projeto de sociedade para a classe trabalhadora, ou seja, o sentido de construir uma universidade pública, popular, ou a educação é a gente pensar no projeto de sociedade. Agora, como é que a gente pode pensar nisso num contexto histórico que a gente, ao passo que avançou em alguns aspectos estruturais, né, democratizou o acesso, mas a concepção dessa universidade como um todo se consolidou, se reforçou uma perspectiva elitista de universidade, de produção do conhecimento na sua forma hegemônica, mais elitista. E aí eu vou lhe trazer uma questão, não sei se o professor concorda, mas o que me provoca essa minha inquietação? A pós-graduação. É nesse período que tu tem todo um sistema de avaliação na pós-graduação no Brasil, CAPES, enfim, que estimula um produtivismo dos programas, um produtivismo, artigos, qualis, inserção, índices de impacto, e essa avaliação, toda essa métrica, ela é desconectada, muitas vezes, do impacto das demandas da população trabalhadora. Então, por exemplo, tu pode estar numa região agrária, como nós estamos aqui na região sul, uma região da agricultura familiar, camponesa, e a gente pode ter programas de pós-graduação que são lá bem avaliados, mas a produção científica não necessariamente vai ter importância e impacto para quem está lá na roça trabalhando, que agora às 4 horas da manhã vai se levantar para trabalhar. Então, se o professor puder, de repente, considerar como se isso foi um equívoco, é o limite que se teve, porque isso, de fato, nos colocou o projeto nosso sócio-transformador a partir da educação no limite, ou seja, ampliou o espaço, ampliou a estrutura física, ampliou o acesso, mas a consciência, inclusive a gente pensar a educação enquanto problematizadora, transformadora, não avançou. Pelo contrário, os colegas, as novas universidades, enfim, essa expansão se dá muito no sentido de repetir um modelo que era o modelo anterior, o modelo atrasado. Não sei se o professor concorda, enfim, fique livre para poder comentar. Excelente a sua reflexão, Emerson. O governo Lula, a partir do programa Reúne, logrou avanços, de fato, muito significativos, muito importantes para o futuro da universidade, para a educação pública. Eu vou destacar os pontos positivos, a meu ver. O primeiro, talvez mais importante, foi ter conseguido fazer um processo de expansão que possibilitasse uma mudança na composição social da universidade. Isso é uma mudança duradoura. É uma mudança de escala, sem escala, de mudança social. Quando eu estive na reitoria da UFRJ, né, Rio de Janeiro, UFRJ, a universidade mais antiga do Brasil, com enorme tradição de pesquisa, etc., eu fiquei muito chocado de ver estudantes em uma situação de despossuimento muito grande, uma nova geração de estudantes negros provenientes de favelas, de cidades do interior, de outros estados da federação, enfim. Então, a mudança de composição social ela é muito importante porque muda a postura da juventude. Inclusive em temas como racismo e outros, né? Relações de opressão sexual, de raça, social, né? Enfim, passam a ser vistos de uma outra maneira.
E a universidade pôde incorporar temáticas que antes eram desenvolvidas na universidade, mas sem o protagonismo do sujeito, o que é uma contradição. Isso que nós estamos falando da pessoa estudar relações raciais, mas não ter negros na universidade. Agora, um debate de questão racial, o movimento negro vai incidir sobre ele. E isso é muito positivo, vai dar objetividade, etc. Nós podemos discutir temas relacionados ao campo e vamos encontrar o protagonismo de movimentos sociais do campo, que estão com o curso do Pronera, né, Pedagogia do Campo, que estavam lá dialogando, então, ou de povos indígenas, né, como o caso do Museu Nacional. Enfim, nós temos uma pujança nova e isso, a meu ver, é um elemento mais positivo de todo esse processo. Porque isso foi feito, digamos, com uma política que foi assegurando meios de viabilização, enfim, de ampliação durante um período. Qual é o problema dessa política, meu ver? Eu fui um crítico do Reúne. Tá? Eu sempre defendia a ampliação, mas eu entendia que o Reúne não ia avançar e iria gerar um problema. Eu falo com muita tranquilidade, eu discuti isso com o Tarso Genro, eu conversei isso, escrevi sobre isso, apanhei muito também, porque as pessoas muitas vezes interpretaram como se eu fosse contra a ampliação da universidade. O que eu dizia é que isso não se sustenta no país se não for por políticas públicas que não dependam de governos. E a miséria é que nós estamos vivendo isso hoje. O Reúne tinha previsão orçamentária até 2012 sem nenhum instrumento normativo. Era um decretozinho. E mesmo que questões estruturais não foram alteradas. Por exemplo, por que a Universidade da Fronteira Sul tem um reitor que não é escolhido pela comunidade? Foi feito com base na lei. Uma lei que não foi modificada. Quando havia no início do governo condições para isso. A mudança na composição social, hoje, qual é a realidade das nossas universidades? É a porta giratória. O estudante entra, é catapultado para fora porque não consegue ficar. Qual é o debate que nós temos hoje em ensino remoto? E que é um limite enorme, que a pessoa tem acesso ou não a computador. Não é só isso. Como é que o estudante pode ter condições de estudar se ele mora numa casa que tem 3 pessoas por cômodo, que não tem esgoto? Enfim, então, tudo isso começa a aparecer com fragilidade. Era evidente que nós precisávamos mudar a escala da política de assistência estudantil. Até hoje, a assistência estudantil no Brasil é regulada por um decreto. Não é nenhuma lei. E a política de assistência estudantil não pode trabalhar com a lógica banco mundialista de dar um pequeno auxílio para o estudante. Tínhamos que fazer moradias estudantis, como muitas universidades no mundo inteiro possuem, grandes residências estudantis, restaurante universitário. Se nós queremos ter uma relação real com os movimentos sociais, por que nós não temos espaços para ter um centro de formação em que as pessoas possam dormir e permanecendo durante a pedagogia da alternância? Isso envolvia uma ordem de grandeza de recursos pequena. E não havia uma visão estratégica do que, quando você começa a mudar a universidade, é óbvio que a direita vai atuar. A análise da realidade sempre tem que envolver luta de classes, gente, correlação de forças. Né? Era evidente que a extrema-direita iria começar a dizer que cota é coitadismo, de que são políticas que estão subsidiando pessoas erradas, né? Isso está gerando uma série de pervertidos sexuais, maconheiros e outras tonterias que, enfim, esses desqualificados toda hora são as formas como eles se relacionam com a universidade. Agora, a autonomia universitária não foi protegida. E era importante entender que se nós temos uma mudança social e que a universidade começa a assumir, e aqui eu falo dos institutos também, que são muito importantes, dos institutos federais, se começa a haver uma mudança, nós temos que proteger. A lógica de que vai depender de que o próximo governo seja o governo que apoie, é uma análise, gente, que parece que perdeu a leitura da luta de classes.
né? E hoje nós estamos numa situação vulnerável porque nós não temos nenhum instrumento que pelo menos proteja minimamente as instituições. Minimamente. O que aconteceu com o Pronera? Então, nós tínhamos que ter construído determinações de políticas mais do Estado, quando havia condições para isso. Né? E agora, evidentemente, nós estamos pagando as contas e vamos enfrentar e vamos corrigir isso adiante. Né? Você traz questões muito importantes sobre avaliação, produtivismo. A CAPES, quando foi pensada por Anísio Teixeira, construiu foi um movimento muito positivo para a universidade no Brasil, porque organizou a pesquisa, organizou a pós e possibilitou que o Brasil ampliasse o campo de atuação da universidade em domínios muito estratégicos, né? Em áreas muito importantes para a vida humana, né? Nos domínios da ciência da natureza, sociais, enfim. Então a CAPES ela tem um papel construtivo, mas já a partir do período neoliberal de Fernando Henrique, e é uma característica um pouco da nossa universidade, começou a utilizar como parâmetro de reflexão sobre a universidade modelos muito idealizados, de passagem, de universidades estrangeiras, sobretudo estadunidenses, que vem trabalhando a questão da métrica, né, de como que você afere uma universidade, como que você mensura a qualidade da universidade pelo meio dos chamados rankings. A lógica de avaliação ela é uma lógica que não tem correspondência com a ciência. Ela é contraditória com o avanço científico, ela é contraditória, ela trava o avanço da ciência hoje. Se nós pensarmos o caso da pandemia, é evidente que uma pessoa que está produzindo conhecimento sobre a ultraestrutura de vírus vai publicar provavelmente numa revista em língua inglesa, que nós temos uma comunidade de pesquisadores estudiosos de 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, dependendo da área, que no mundo estudam aquele tema e estão dialogando. Então é natural que a produção seja uma revista em língua inglesa, uma revista que é reconhecida como uma revista que toma cuidado na publicação, não publica qualquer coisa. Então, estamos de acordo com isso. É óbvio, é próprio da ciência isso. Teríamos que mudar isso, né, numa outra sociedade, isso teria que ser diferente. Mas dentro da sociedade que nós vivemos, é isso. Agora, vamos imaginar o tema da pandemia, como que ele se expressa na vida real das pessoas. Por que morrem mais negros do que brancos de Covid? Porque nós temos formas de letalidade, de transmissão tão diferentes em realidades históricos-sociais distintas. O virologista não consegue explicar isso sozinho. Ele é parte dessa coisa. Nós precisamos dos matemáticos que vão elaborar os modelos matemáticos para estudar a tendência do vírus. Nós vamos precisar do supercomputador para fazer as projeções de expansão das linhagens de vírus, mas nós vamos precisar de profissionais de serviço social, de economia, de história, para podermos entender, enfim, o que está acontecendo na vida real das pessoas que são atingidas pela Covid. Isso envolve enfermeiros, médicos, postos de saúde, enfim, é um complexo. Eles próprios sabem disso, tanto que eles falam assim, tem que ter um ecossistema inovativo. Ora, uma sociedade que é baseada, né, na ciência, na cultura, ela tem que ter uma formulação genérica sobre isso, com várias camadas e interações possíveis de conhecimento humano, sem hierarquias, inclusive. O sistema de avaliação impede que isso aconteça. Porque uma pessoa que faz um trabalho cuidadoso num posto de saúde, no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que está fazendo a triagem, etc., aquilo nunca vai ser uma produção científica para ser publicado, que vai ser valorada pela cápsula para pós-graduação. E é uma óbvia contradição.
aquela fisioterapeuta que está fazendo um trabalho de recuperação do aparelho respiratório, do paciente que está lá entubado, salvou a vida. É para isso que a gente tem curso de saúde, não é? Para salvar a vida. Eles estão salvando as vidas. E eles não podem publicar, porque aquilo ali não tem relevância para ser publicado. Então tem algo muito errado no sistema de produção, né? Conforme nós dissemos, é evidente que hoje qualquer reflexão sobre o futuro da educação, da agricultura, da energia, das cidades, envolve pensar o que é o capitalismo no Brasil, como é que ele se estrutura, quais são as contradições. Isso é feito em livros. Olha o sistema de avaliação. Uma vez eu estava no debate com o Boaventura, ele ficou chocado porque ele não sabia disso. Quem escreve um livro, a pontuação na CAPES é menor do que alguém que faz um comentário sobre o livro numa revista acadêmica. Pode, gente. Eu falei isso, ele não acreditou. Ele falou, eu sei que português, às vezes, a gente não se entende muito, né, entre Brasil e Portugal, mas ali... Eu falei, não, mas é isso mesmo. O livro do Mesaros, para além do Capital, Tijolão, ele tem uma pontuação menor do que um trabalho de uma pessoa que fez um comentário, uma análise crítica daquele material. Se publicou numa revista. Então está tudo errado. Eu discuti isso, né, porque eu estava na reitoria com a CAPES infinitas vezes. Gente, vocês têm que entender a dinâmica da ciência. E vocês não podem ficar travando o desenvolvimento científico. No exemplo que eu estava falando, o trabalho desses povos, dos povos indígenas, dos camponeses, que preservaram diversos cultivares, isso é um conhecimento para a humanidade, da biodiversidade, para a sobrevivência da humanidade. A gente viu o que uma virose pode fazer. Agora imagine uma virose nos 5 variedades de arroz, de trigo, de soja que o mundo utiliza hoje. A fome vai ser de bilhões de pessoas. Imagine isso, uma pandemia de viroses que atingisse os cultivares que são predominantes no mundo das corporações. Vai levar fome para a população. Enfim, então, a ciência hoje, a meu ver, esse é o ponto central, nós devemos trabalhar muito a noção de pertinência, que está na tradição latino-americana, que vem da Universidade de Córdoba, em 1918, a ideia de que a universidade é uma instituição que está comprometida eticamente com os problemas dos povos, com os problemas nacionais. E acho que essa é uma ideia que nós temos que resgatar. Acho que esse é um ponto central. Isso. Obrigado, professor. Acho que a certeza compartilho da sua análise. Eu também me referencio muito no pensamento latino-americano, né? Gente, Leopoldo Zéia, Mariátegui, Guirrano, Adolfo Gili, enfim, entre outros, e o nosso Florestan Fernandes, né? E isso para a gente conseguir pensar a nossa realidade, esse capitalismo de hoje, as nossas relações, enfim, e projetar o futuro. Eu acho que é o momento, né, da esquerda poder reavaliar criticamente e corrigir ações, né, a estratégia, tática, né? Bom, passar para o companheiro Yasser também para fazer sua questão, seu comentário. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente está ouvindo o professor Roberto Ler. O tema de hoje é autoritarismo contra a Universidade Brasileira e a luta pela defesa da educação pública. Eu queria aproveitar, antes de fazer a questão para o professor, fazer um comentário que quem vem seguindo as lives nossas que a gente vem fazendo, vai perceber que, de certa forma, um diagnóstico comum vai se estruturando, né? E esse diagnóstico é de que uma crise estrutural do capital se abate sobre o capital, sobre essa forma de acumulação. E a tensão sobre a periferia, no caso a sociedade brasileira, é uma tensão muito grande, quase um rearranjo, uma recolocação do Brasil nessa inserção. E a gente vem chamando, eu utilizo o termo de reversão neocolonial, né? Com o propósito de transformar nós apenas
uma neocolônia exportadora de produto primário, petróleo cru, né? E esse aspecto, que é um aspecto claro da política neoliberal, de incidir para um Estado mínimo onde ele poderia, onde ele tem o Estado, aquela ação benéfica para nós trabalhadores, que protegem as leis trabalhistas, que protegem a nossa velhice, que é a Previdência, que são os salários indiretos, como a educação pública, o salário indireto, que é a saúde pública. Enfim, ele ataca veementemente para destruir esses espaços. Essa é a política neoliberal. Agora, fazer isso da forma que se faz, numa estrutura débil como nós temos, que apesar de todo o benéfico que seja, ainda é muito débil, você retirar isso, você precisa, em um determinado momento, aparecer a coerção. E eu acho que é esse o casamento que nós estamos vendo agora. Nós vimos um primeiro momento, a política neoliberal está casada, até mesmo com intelectuais que se pensavam progressistas, né, no país, e o que a gente vê agora é ela claramente ligada com uma força de coerção que representa a extrema-direita. Então, a gente até falou brincando aqui, quando a extrema-direita entra em campo, é porque vai vir porrada, né? A gente já sabe que vai ser esse é o papel dela na história, ela sabe que ela serve para isso, né? Então, esse é um comentário que eu queria, até para socializar com o professor, aí para entender as demais lives que a gente já fez. E eu queria fazer duas questões para o professor. A primeira, no seu livro, professor, o senhor fala bem dessa questão da distinção entre o capitalismo central e o capitalismo dependente brasileiro no que tange a articulação universidade, pesquisa e empresas, né? Lembrando que aquelas empresas têm departamentos de tecnologia nos países centrais e que o mesmo não ocorreria, de maneira geral, na periferia, né? Até... Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa distinção. A segunda questão é o seguinte, o professor é conhecido por fazer um elogio a figuras como Florestan Fernandes, que agora no dia 22 completou o centenário de nascimento. O professor faz sempre uma referência elogiosa também à figura do Darcy Ribeiro e aquele momento da criação da Universidade Brasileira, a UNB. E nesse seu livro o senhor faz um grande elogio no final à pedagogia crítica, lembrando o Paulo Freire. Eu queria perguntar para o professor como é que o professor articula essas três figuras, esses três legados, na ideia de uma educação e de uma universidade que, nas palavras do Darcy Ribeiro, é necessária. Ótimas questões e seguramente nós teremos muitos debates, muitas lives para podermos seguir refletindo em torno delas, né, o que é muito bom. Logo no início dessa conversa, nós estávamos aqui batendo um papo, né, até antes da abertura um pouco do público, chamando atenção para o fato de que nós estamos vivendo um momento de muita efervescência do pensamento crítico no Brasil. E eu tenho um termômetro para isso, que é a qualidade das perguntas, das questões. E perguntas não, das questões que têm sido feitas nas diversas lives, nos diversos debates que nós temos participado. Nós sabemos que no campo da ciência, um dos momentos mais complexos, difíceis e definidores do sucesso de um projeto de investigação é a qualidade das questões, né? E hoje nós temos problemas, questões muito profundas que estão sendo indicados nos nossos debates, o que é uma mensagem de alento para todos nós, porque significa que estamos colocando os pontos que, a meu ver, né, e não só eu, é óbvio, né, que são os pontos centrais. Já estamos fazendo perguntas diferentes do que fazíamos há 7, 8 anos atrás. Já estamos colocando questões que estavam meio apagadas, né? Exemplo da relação do imperialismo, da questão da classe,
né, já estava até em voga uma certa moda dentro da universidade, o fim das classes, enfim, as narrativas pós-modernas, né, de que tudo é narrativa, né, tudo depende do ponto de vista, um relativismo epistemológico muito frágil em relação à necessidade de encontrar respostas para questões tão objetivas e reais. Né? Então isso é um motivo de muito alento. O tema que Yasser traz é muito, de fato, muito complexo, porque são temas que, primeiro, nos interpelam sobre a natureza hoje do imperialismo. E esse é um tema que está em aberto. Né? Eu sempre tento ler e entender a partir de algumas considerações, aqui no caso, novamente, né, do autor que é a minha referência principal, que é o Florestan, de que as frações burguesas locais no Brasil não são vítimas do imperialismo. Elas são organizadoras do imperialismo. Elas são sujeitos do imperialismo. Elas não são coitadinhas, elas não são vítimas. Elas operam, manejam. E o golpe em 2016, foi muito bem colocado, expressa isso. O que é a mensagem do golpe? Agora o padrão de acumulação tem que apertar o torniquete para extrair mais valia, com menos mediação, mesmo de políticas de alívio à pobreza, que não eram políticas estruturais, nós sabíamos que eram políticas conjunturais frágeis, e a realidade desgraçadamente mostra isso. Mas, enfim, são mudanças que, obviamente, alteram o equilíbrio entre consenso e coerção. A extrema-direita sempre prevalece a coerção, mas uma coerção que sempre está temperada por ideologias. Porque não existe consenso sem coerção e não existe coerção sem consenso. E esse é um nexo que nós temos que investigar. O elogio à morte, a celebração à morte feita pelo atual governo, ela tem muitos elementos ideológicos carregados. A lógica do Idaí tem muitos elementos carregados aqui. Quando ocorre como hoje, uma desocupação violenta de um assentamento, nós temos uma série de imagens ideológicas que estão sendo operadas simultaneamente com a coerção. Mas eu concordo com Yasser de que nós vivemos um contexto de predominância da coerção em que mesmo as ideologias vão estar cada vez mais entranhadas na coerção e por isso nós podemos falar no neofascismo. Isso fica uma enorme polêmica, enfim. Eu não acho que nós temos um governo fascista, ele não é um regime estruturado como tal, mas ele é um projeto que está em construção. E com fidelidade ao que nós podemos chamar de um neofascismo. As universidades nos países centrais, nos países hegemônicos, melhor dizendo, elas têm uma relação muito própria com o setor produtivo. Em geral, nos países da OCDE, em torno de 6% dos recursos que a universidade dispõe vem de empresas. Ao contrário do que dizem os que tagarelam aqui, não é 60%, é 6%. A única exceção relevante de recursos privados para uma instituição de pesquisa é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que chega em torno de 18% a 20%. E mesmo no setor de engenharia, não passa de 25% a 30% do MIT, de recursos privados. Esse é recurso público. E existe uma diferença profunda, porque nos países do G7, de cada 10 doutores que são formados nas áreas das ciências duras, 8 a 9, dependendo do país, vão para o setor privado.
Por quê? Porque tem setor de departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas. Nós temos um estudo clássico de um pesquisador, também já falecido, o Mansfield, que é da Pensilvânia, se não me engano. Ele dizia não, né? Ele estudou isso, né? Ele investigou esse tema, ele nos mostra que aproximadamente 90% das inovações nascem dentro das empresas. A universidade é um suporte importante, o que não isenta a universidade de implicações éticas, inclusive, porque a universidade forma os grandes quadros para as empresas e, ao mesmo tempo, áreas sensíveis de fronteira de conhecimento que interagem com a tecnologia são desenvolvidas dentro das universidades. Então, embora seja 10%, 8%, 15%, são conhecimentos muito sensíveis, muito importantes para desenvolver novas dimensões da pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas. O que é diferente na América Latina, na África, no sul da Ásia? As empresas aqui, excetuando a Petrobras, a Embraer e alguns nichozinhos aqui e ali, pequenos, não fazem pesquisa e desenvolvimento. Desdobramento disso. Há um estudo do IBGE que mostra que isso é um dado um pouco mais antigo, não sei lá, 2008, 2009, né? Estou falando de cabeça, então pode ter algum erro, mas é mais ou menos isso. Nós formamos 80 mil mestres e doutores nas ciências duras. Menos de 1%, menos de 1% trabalha no setor de pesquisa e desenvolvimento privado. O que isso nos mostra de forma irrefutável? Aqui no Brasil não se faz pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Então qual é o problema que eu tento mostrar no livro? Aqui no Brasil, grande parte do que eles chamam de pesquisa e desenvolvimento e inovação é serviços de baixa qualidade que a empresa quer externalizar. Ou seja, eles não querem contratar mestres e doutores, não querem investir capital fixo em pesquisa e desenvolvimento e querem que a universidade faça serviços para eles. Gente, isso aqui não é interação acadêmica, científica, tecnológica que nós temos que desenvolver na universidade. A universidade, eu não tenho dúvida disso, eu trabalhei muito como reitor para viabilizar no nosso parque tecnológico, um dos maiores do país, uma planta industrial, veja, isso ainda foi em 2016 para 2017, uma planta industrial junto com a Fiocruz, fizemos o convênio com a Fiocruz, com Biomanguinhos e Farmanguinhos, para que a UFRJ e a Farmanguinhos e Biomanguinhos nós tivéssemos um complexo de formação de pesquisa na produção de fármacos para o Sistema Único de Saúde. Doenças negligenciadas. Então, esse tipo de interação não ocorre. Veja, nós não conseguimos viabilizar recursos para isso. Aí veio o golpe, né, 2016. Enfim, o diálogo ficou cada vez mais complicado. Enfim, depois com a hecatombe que acontece em 2018, enfim, evidentemente isso ficou ainda muito mais inviabilizado. E isso não se viabiliza nesse governo, por óbvio. Mas, de toda forma, nós temos que introduzir uma outra maneira de inserção das universidades com o mundo do trabalho, com o setor produtivo. E eu entendo que é feito com a Fiocruz, com os outros órgãos públicos, enfim, e produção de conhecimento original. Assim como nós precisamos, e é evidente, né, sabe muito bem disso, nós precisamos ter escala na produção de alimentos, ecologicamente, né, com agricultura ecológica, uma agroecologia, enfim, mas que tem que ter escala, tem que ter a capacidade de transformação, de fazer cadeias produtivas, de beneficiamento, porque é isso que vai gerar um outro contexto para a agricultura não mercantil das grandes corporações. É aí que a gente vai entrar, né? E a gente vê a experiência de vários países que conseguiram certificar os seus frios, os seus embutidos, enfim, como é o caso de Portugal, que uma pequena região produz um determinado produto que tem o conhecimento popular, né, o conhecimento acumulado historicamente, e que a universidade certifica, cria padrões, referências para que aquela receita, que é um patrimônio do conhecimento daquele povo, possa seguir sendo feita
com normas sanitárias, com normas técnicas, enfim, e isso agrega valor, e hoje essas mercadorias estão no mundo inteiro. Que é o que o MST quer fazer. Mas para isso a gente tem que ter ciência, para isso a gente tem que ter pesquisa, né? E aí que é o desafio, né? De a gente conseguir entrar e trazer essa agenda, porque também há preconceito da esquerda. Eu faço assim, esse debate muito fraternamente, porque eu, obviamente, eu sou a pessoa do campo da esquerda, né? Eu sou socialista, enfim. Mas nós temos que discutir, gente, porque se nós não discutirmos isso, quem vai fazer essa discussão? Não vai ser a Monsanto. Né? Não vai ser a Monsanto. Mas então eu concordo. Né? E tanto acho que assim, Paulo Freire, Darcy e Florestan têm em comum traços de uma herança muito importante, libertária, que a educação é para formar um povo insubmisso. Um povo insubmisso. Um povo que não se ajoelha, não se dobra. Né? E por isso eles foram, todos eles, caçados pela ditadura militar, empresarial militar. Né? Isso. Maravilha, professor. Baita contribuição, né? Sem dúvida nenhuma, extremamente pertinente. A gente tem que perceber essa especificidade do nosso capitalismo e o papel da universidade como dependente, como sendo envolvida nesse processo. Nós estamos aqui com a participação excelente no Face, comentários, questões, enfim. Eu passo para o companheiro Ernesto para trazer também as perguntas do Face para ele também poder contribuir com seu comentário, com suas questões, e depois a gente já vai encaminhando daí mais para os finalmente aí da nossa live de hoje. Muito bem, companheiro Emerson, professor Roberto, muito bom ouvir, né, esse intelectual orgânico da classe trabalhadora que tem muito a contribuir com a classe. Então, dizer que essa quarta-feira aqui tem contribuído muito para nós refletir o momento que nós estamos vivendo, principalmente sobre esse debate sobre a questão da educação, ciência, tecnologia e cultura também, né? Emerson, antes de eu falar sobre as questões, a gente também seria bom falar para os companheiros que podem ir lá curtir a página, escrever, para concorrer os 2 livros, né? O livro Autoritarismo contra a Universidade, Desafio de popularizar a defesa da educação pública, e também o livro Socialismo ou Mais Barbárie, Repensar o Brasil. Diante disso, professor Roberto, nesse capitalismo dependente, que coloca no teu livro, o Florestan Fernandes também traz esse debate, na divisão internacional do trabalho, historicamente no Brasil, o Brasil cumpre um papel de ser fornecedor de mão de obra barata e matéria-prima. E nessa reorganização do trabalho, o Brasil vai cumprir, e para essa elite dominante coloca o Brasil nesse sentido de cumprir essa tarefa. Portanto, estão destruindo a ciência, estão destruindo as universidades, estão destruindo a educação, estão destruindo o Estado democrático de direito, estão destruindo as instituições democráticas que dão sustentação para esse Estado, né, as várias instituições de pesquisas estão sendo destruídas. Ou seja, aquele projeto de nação que nós sonhamos, nós como socialistas, comunistas, progressistas, que sonhamos construir, essa burguesia não tem projeto para o Brasil. Não tem esse projeto para o Brasil. Tem um projeto, sim, de subordinação à elite dominante internacional. Sobre essa questão, eles têm um projeto de educação que é colocar a classe trabalhadora cumprir a sua função de trabalho, né? Então, por isso vão tirar a filosofia, tirar a sociologia, tirar a cultura, ou seja, é a questão técnica simplesmente do trabalho. Portanto, qual então é o projeto nosso enquanto classe trabalhadora? E aí, Roberto, eu queria discutir essa questão da ciência, que a ciência não é neutra, né? Ela é uma disputa, é um espaço também de disputa, onde acontece disputa de projetos e disputa da luta de classe também. Portanto, uma questão que coloca, né,
para alguns setores da esquerda, e você entrou dentro desse debate, eu queria que tu aprofundasse mais, que parece que todo mundo que tem acesso à universidade, ou tem acesso à graduação, tem acesso ao mestrado, ao doutorado, é automaticamente de progressista de esquerda. Eu vi muito, quando também estava na universidade, fizemos várias lutas junto, que o conhecimento lá na universidade também tem professores de direita colocando a ideologia da burguesia e do projeto dominante. Então, qual é o projeto, então, diante disso, enquanto nós, quanto classe trabalhadora, se apropriar com o conhecimento, se apropriar da ciência e fazer da ciência um espaço de disputa e de um espaço de luta de classe também. Então, assim, para finalizar a minha contribuição aqui, qual é, então, o projeto da classe trabalhadora, junto com os vários setores urbanos, camponeses, intelectuais orgânicos, sujeitos da classe trabalhadora, diante dessa ofensiva de destruição do Estado, dessa contraofensiva de construir uma sociedade soberana. Então, quais são as tarefas que são colocadas para nós nesse momento, Roberto? Para nós, enquanto sujeitos da classe trabalhadora, para a gente rediscutir e construir uma sociedade de nação, uma sociedade soberana, uma sociedade socialista. Porque vários pensadores que tu cita, né, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, esses pensadores não são muitas vezes reconhecidos também no campo das ciências da burguesia. Todas essas mentes fantásticas, toda a expressão cultural também ela não é reconhecida no Brasil. Essa elite não reconhece essa grandiosidade que nós temos. Então, acho o debate que está colocado aqui para nós é como que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, quais são as tarefas colocadas, então, para nós construir um projeto soberano para o povo brasileiro. O que eu falei sobre as perguntas é verdade quando a gente escuta o Ernesto, né? Ernesto tem muita concordância contigo no debate, na reflexão sobre a ciência ser sempre um campo de disputa. O que nós estamos fazendo dentro da universidade, lutamos, é para que seja feita uma disputa leal, uma disputa universitária, uma disputa acadêmica, em que exista liberdade de cátedra, em que exista igualdade de condições de infraestrutura, respeito à pluralidade teórica, epistemológica, enfim, dentro da universidade. Mas todos nós sabemos que a ciência está sob forte influência do capital. Eu dei um exemplo no livro do caso da British Petroleum com as corporações na área de energia para controle mundial do etanol. Na Universidade de Berkeley, que é uma grande universidade, com muita gente crítica, enfim. Hoje eu iniciei um curso para pós-graduação, vai ter a primeira aula do Florestan Fernandes, né? E justamente nós estávamos chamando a atenção para o fato de que durante a ditadura nós tivemos uma inteligência contra-revolucionária dentro da universidade que atuou em prol da ditadura. Chegaram a fazer lista de quem seriam os professores que deveriam ser caçados. Não foi só o Serviço Nacional de Informação da época que fazia a lista. Universidades, reitores, diretores de faculdade entregavam lista, queria que tirasse esses professores daqui. E às vezes por motivos que não tinha nada a ver com a política. Mas você tem toda a razão, a ciência é um campo de disputa. A nossa maior força, a meu ver, é que a nossa tradição teórica, epistemológica, em toda a sua diversidade, ela é uma tradição muito pujante de ciência. E nós temos que seguir aperfeiçoando, melhorando, não aceitando também dogmas e verdades pré-estabelecidas, de fato, ser ciência, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante hoje.
A burguesia, nossa, não tem um projeto autopropelido de nação. E não tinha no final dos anos 50. Aquela crença que estava no documento do Partido Comunista Brasileiro, né, Declaração de Março de 1958, de que nós teríamos que acumular força, fazendo aliança com setores modernos do capital, propensos a uma política de industrialização, que modernizasse as relações de trabalho, etc., nós vimos que isso não aconteceu assim. O golpe empresarial militar juntou praticamente todas as frações burguesas no Brasil. Como o golpe em 2010 juntou todas as frações burguesas relevantes no Brasil. Quem ficou de fora em 2016? Pouquíssimas frações. O grosso, tem uma lista, eu até guardei esse jornal, não sei nem onde está, mas eu espero que eu consiga achar. Alguns dias antes do impeachment, a Fiesp publicou 5 páginas com letras tamanho 4, se não conseguirem ler, das federações empresariais que estavam pedindo o impeachment. Portanto, isso que você discute, reflete, Ernesto, eu acho que tem muita correspondência com o que é o mundo real no Brasil. Essa burguesia não tem um projeto autopropelido e ela opera para se ajustar a relações de parceria com o imperialismo. Elas são imperialistas, elas são organizadoras imperialistas. E aí, frente a isso, volta o tema da estratégia política. Buscar uma estratégia de aliança com frações burguesas, na crença de que essas frações burguesas sustentam um governo capaz de um processo de transformação social, capaz de reposicionar a classe trabalhadora no âmbito da vida social, não tem correspondência com o que a ciência no Brasil nos permite pensar. Pelo menos com a ciência crítica. Não tem correspondência. Então, se isso é verdade, nós temos que pensar a tarefa da organização. E organizar, hoje, é um tema muito difícil, porque nós não temos uma classe trabalhadora idealizada clássica no Brasil. Não basta bater na porta das fábricas, chamar trabalhadores. Vamos fazer as nossas coalizões com as centrais, com os sindicatos, os partidos, e vamos fazer lutas mais estratégicas, né? Enfim, trabalhando aquela dialética entre a revolução dentro da ordem e fora da ordem, que o Florestan nos instava. A classe trabalhadora ela é fugidia, ela é muito mais complexa do que isso. Portanto, nós temos que pensar em formas de organização que abra espaços para esse tipo de protagonismo. Marx faz várias reflexões no âmbito da Associação Internacional dos Trabalhadores e dos dilemas, né, das revoluções após as derrotas de 48, chamando atenção para o fato de que a organização, o aparato da organização, nunca deve ser pensado como ponto de partida. Não é criar uma organização e achar que essa organização vai ser preenchida pelos trabalhadores e vai protagonizar. A organização requer uma sensibilidade, né, que os zapatistas fazem de maneira interessante naquela formulação. Caminhando, perguntamos. Nós temos que fazer lutas juntos, temos que caminhar, nós temos que fazer frentes de unidade de ação dos trabalhadores, ainda que muitas vezes em conexão com outras frações de classe para defender a democracia. Mas nós precisamos de uma coalizão de trabalhadores, né, da classe trabalhadora com toda a sua polissemia, toda a sua diversidade, sensibilidades, histórias, mas temos que mudar a escala da organização. E eu penso que
O maior desafio é conseguir fazer isso considerando uma dinâmica de tempo, porque a realidade está nos exigindo uma aceleração do tempo histórico. E isso que talvez mais nos angustia, porque estamos num momento positivo de reflexão, há um certo consenso abstrato em relação a isso, mas mesmo no tema agora das eleições municipais, nós estamos vendo uma bateção de cabeças e uma falta de compreensão, ao meu ver, do que está acontecendo no Brasil, que é impressionante. Não tem nenhuma ilusão eleitoral com eleição de prefeitura, não é isso. O que eu estou chamando a atenção é que a mensagem que nós estamos passando para o conjunto da classe trabalhadora é uma mensagem errada. Nós temos que passar uma mensagem para milhões de pessoas, e essa mensagem está errada. Então, se a mensagem está errada, não é uma arrogância, porque todo mundo concorda que a mensagem está errada. Então, isso aqui não é Roberto ler de maneira arrogante, dizendo, não, vocês estão errados. Não, todos nós concordamos que isso não está certo, mas a gente não consegue sair dessa armadilha, né? Então, isso significa que, a rigor, nós temos leituras diferentes sobre a realidade. Leituras diferentes sobre a conjuntura, leituras diferentes sobre o momento do imperialismo, nós temos leituras diferentes sobre o teor do governo Bolsonaro. Muita gente acha que no primeira sacolejada ele vai ser catapultado para fora. Eu entendo que o momento do capitalismo, aí, né, o Yasser acentuou, o Emerson também, né, e agora Ernesto, você, né, Ernesto, os setores dominantes precisam dar muitos passos para recalibrar a relação capital-trabalho. Tem muita expropriação a fazer. Veja, nós temos ainda, no caso da educação, a gratuidade. Alguém acredita que eles defenderão no segundo mandato a gratuidade? O princípio da gratuidade? Nós ainda temos muitos limites e todo esfacelado, mas temos um sistema único de saúde. Nós temos um conceito de propriedade, de função social da propriedade, que está na Constituição, em todas as mudanças que já foram feitas, que ainda é importante. Então, tudo isso mostra que o bloco no poder ainda tem muitas tarefas a resolver. E a dificuldade é que a classe trabalhadora, enfim, nós temos que construir espaços de reflexão comuns para que seja possível uma compreensão mais integrada e articulada para que uma nova escala, uma nova ordem de grandeza de luta social possa prosperar no Brasil. E acho que aqui o nosso desafio é mudar a escala. Isso significa pensar a universalidade das lutas contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta pela reforma agrária, a luta pela educação pública, enfim, nós temos que juntar isso dentro de uma perspectiva de universalidade para polarizar classe. E não tentar agora abrir cunhas com frações burguesas que estariam insatisfeitas com o rumo do governo Bolsonaro. Isso é uma ilusão. Isso não se sustenta. Isso não abre nenhuma via histórica que nos possibilite pensar num futuro em que todos que têm um rosto humano tenham direito a um bem viver, né? Então vamos seguir proseando. Eu fico muito feliz de estar aqui junto, porque sei que estamos entre companheiros, né? Enfim, companheiras, né? Isso é muito importante, sabermos que temos reflexões que são comuns, né? Enfim, temos sensibilidades comuns, e isso tudo tem que agora ganhar uma certa dinâmica histórica, uma certa aceleração de tempo, porque a realidade está exigindo isso de todos nós. Maravilha, professor, sem dúvida nenhuma, a Frente Popular de Esquerda é a tática a ser construída pela esquerda, não tem dúvida que o caminho é esse. A gente vai agora para o momento final da live, professora, a gente vai fazer os sorteios, mas antes, né, do Ernesto encaminhar o sorteio dos 2 livros,
vou passar para o Yasser anunciar a live da próxima semana. É contigo, Yasser. Obrigado, Emerson. Boa noite, então, todo mundo. Sempre lembrando que o grupo de estudos em geopolítica se reúne às quartas-feiras, às 19 horas, sempre com debates importantes para a classe trabalhadora e para o mundo do trabalho, para a realidade brasileira e também para o mundo. E na próxima quarta-feira nós vamos enfrentar uma questão de geopolítica, nós vamos voltar para o debate da questão palestina. Dessa vez vai ser os desafios da Revolução Palestina após os fracassos dos acordos de Oslo, com o professor Marcelo Buzetto. Então, estou convidando a todos vocês a vir participar desse excelente debate e quarta-feira que vem nós nos encontramos. Eu vou aproveitar para dar minha despedida também. Professor Roberto, muito obrigado pela aula de hoje, a aula virtual para todos nós. Quero agradecer de coração, em nome de todo o grupo. Quero que o senhor saiba que tem outras pessoas no grupo que estão nos assistindo, que não estão aqui hoje na bancada, o Jean, o Fernando, o Volsney, enfim, são companheiros aí que estão aí na retaguarda, todos muito contentes aqui, mandando saudações ao professor. Então, nos vemos na próxima quarta-feira. Com você, Emerson. Passo daí para o Ernesto fazer o sorteio, ver quem é que vai ter sorte hoje. Tá tudo pronto aí, Ernesto, para fazer o sorteio? Tudo certo, Emerson. Depois dessa bela aula aí com o professor Roberto. Então, o Roberto falou bastante em Paulo Freire, em Florestan Fernandes, Paulo Freire também, né? Chegou uma obra muito interessante, a Revolução Burguesa de Florestan Fernandes, falando aí sobre o centenário, um tijolão aí bem grande, né? Então, aí quem tiver... Tá linda a edição, não tinha visto. Ô, Roberto. Tá linda a edição. Tá linda a edição, não tinha visto. É da editora Contracorrente, então, bem interessante aí, quem tiver interesse nessa obra de alta ajuda para a esquerda brasileira, que beba nessa fonte. Então, nós somos... Então, Roberto, nós vamos fazer o sorteio do teu livro aqui, Autoritarismo contra a Universidade. Então, eu vou pedir para a minha companheira aqui pegar um número aqui para nós fazer o sorteio desse livro. Vamos ver quem ganha. Vamos ver aqui. É a companheira lá de Blumenau, a Ana Schustansky. De Blumenau, Santa Catarina, foi a companheira professora de geografia lá na rede municipal, companheira de luta aí também, que ganhou o livro, então, Contra Autoritarismo na Universidade. O outro livro é O Socialismo ou Mais Barbárie, Repensar os Caminhos da Revolução Brasileira, do companheiro Yasser. É pela expressão também esse? Não, esse é da Yasser, diga aí. Essa é da nossa editora, Fedainha Editora. Editora do Movimento. Bacana. Da Fani. Gostei de saber. O Yasser tomou a iniciativa de organizar uma editora mesmo, ele mesmo, interessante. Bárbaro. E aí vamos fazer chegar, Yasser, esse livro também para o companheiro Roberto lá, esse importante livro. Então, quem ganhou o próximo livro foi a Gessi Oliveira, de Palmitos. Foi a que ganhou próximo livro aí, para discutir, ser uma ferramenta, um instrumento da luta de classe. Então, obrigado, professor Roberto. Esperamos aí... Enorme alegria, tá? Pensar e também força para a gente colocar a classe trabalhadora nas ruas e nas redes sociais também, para a gente aproveitar esses momentos para nós fazer a formação política e ideológica da classe trabalhadora, para fazer a emancipação dessa classe, para nós construir um projeto da classe trabalhadora. Obrigado, professor Roberto, o Emerson, o Yassi e todos os companheiros e companheiras que nos acompanharam nessa quarta-feira, até a quarta-feira que vem. Obrigado, Ernesto. Vou passar, se o professor quiser fazer suas considerações finais. Só um abraço, gente. Só um abraço, fiquem bem. Seguimos juntos. Então, obrigado, professor. Eu quero agradecer em nome de todo o grupo. Foi uma satisfação, um momento de um debate de alto nível. E dizer que na conversa que o senhor me lembrou, meu orientador, Werner Altmann, que era uma figura especialista em América Latina, um apaixonado pela esquerda latino-americana, e todo esse seu fervor, seu compromisso com a causa popular,
me lembrou muito as aulas do Werner Altman e as orientações. Então, com isso eu quero dar boa noite para todos e todas, né? Dizer que a gente agradece a sua participação, a gente segue na luta e vamos manter contato. Boa noite para todos. Sem dúvida. Estamos juntos. Um abraço grande, fiquem bem, tá? Fiquem bem todos que nos acompanharam também.